começou a gravar já? Já. Certeza absoluta? Não. Não? Não quero saber. Tá gravando. Então, a gente começa aqui hoje com o segundo capítulo do livro Céu e Inferno, o temor da morte, causas do temor da morte. Eu acho que foi pouco tempo para Bruno dar o primeiro capítulo, tinha que prolongar mais, a gente falar mais, mas vamos lá. A gente vai conversar e vocês vão falar comigo também, trazer as ideias de vocês. Eu trouxe algumas histórias que eu encontrei pelo meu caminho e Kardec vem falar sobre as causas do temor da morte. Quais são essas causas, né? Ele vem falar primeiro que é um sentimento inato de futuro. Ele diz que o homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A gente sabe que em toda civilização, né, que a gente conhece pela humanidade afora, as pessoas, os povos sempre têm uma ideia de que existe um ser maior, de que existe alguma vida. A gente vê os indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, que diziam que a gente se transformaria numa estrela, né? Alguns animais, plantas, né? Então cada um tem uma maneira de explicar o inexplicável, né? Explicar o ser sobrenatural, explicar para onde nós vamos quando a gente morre. Às vezes até a ideia de que se eu matar o outro, eu adquiro a força do outro, né? Então, de todo jeito, fica uma coisa aí que eu estou trazendo para mim, não é? Mesmo que não seja um espírito, uma alma, mas as habilidades do outro eu estou trazendo para mim. A gente tem o Antigo Egito, né? Os egípcios, onde eles queriam manter o corpo até intacto, achando que aquele corpo iria ser usado na passagem, né? Com ornamentos, guardando seus tesouros dessa vida, para que quando acordasse, quando fosse para passar para outro mundo, eles terem aquele corpo, aqueles tesouros, os seus escravos, né? Seja lá. Então a gente tem por aí afora muitas civilizações que têm essa ideia, né? Esse sentimento inato de que a gente continua de alguma forma, ou continua com esse mesmo corpo, né? Tentando guardar e preservar aquele corpo para mais na frente, ou a gente se transforma em outra coisa. Então, de todo jeito, o nosso espírito vai transformar-se em outra coisa, ou mesmo a gente continua de alguma forma, né? Então, ele vem dizer que a gente traz essa ideia, né? O homem traz isso inato nele, mesmo os selvagens. Eles gostavam muito de falar dessa história de selvagem, né? Como se chamar os índios de selvagens. Então ele pergunta, como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontra ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? Por quê? Que mesmo entre aqueles que acreditam que existe alguma coisa depois da morte do corpo, que acreditam na imortalidade da alma, se apega tanto às coisas da terra, tem medo de morrer, né? Porque o tema da gente é o temor da morte. Por quê? A gente tem esse medo de morrer. Até espíritas, né? Tem esse medo de morrer. A gente viu agora na pandemia muita gente que deixou de trabalhar, deixou de ajudar, deixou de tudo para ficar enclausurado com pavor, inclusive trazendo transtornos psicológicos, né? Porque foi uma situação para nós inusitada, né? A gente sabe que a humanidade já passou por isso algumas vezes, mas nós nunca vivenciamos isso, só nos livros de história, a gente nunca sabia como era. Então, mas por que esse medo da morte? Se a gente acredita que a alma continua, né? O espírito continua, principalmente nós reencarnacionistas, né? A gente não deveria ter esse medo. E eu vou contar uma historinha. Richard Simonetti, numa palestra sobre o livro, né? Quem tem medo da morte, ele conta uma história de um indivíduo que está andando numa estrada
escura, deserta, sem ninguém, e de repente ele começa a escutar passos atrás dele, e ele vai apressando os passos, e os passos continuam apressando também, e ele pergunta quem está lá, e não vem resposta, e ele começa a correr, e em determinado momento ele passa por um poste, tem uma luzinha fraca, e ele olha para trás, é um burro que está seguindo ele, né? E aquele burro tinha esse hábito, passava uma pessoa e ele saía atrás. Então ele viu que não tinha razão de ter medo, né? E a gente tem medo de quê? Do desconhecido, né? A gente não sabe o que é, do obscuro, né? Do que a gente não espera, a gente tem medo do desconhecido. É só para a gente ter essa ideia de que essa é uma das causas, né? Do temor da morte. Porque a gente não sabe o que tem do outro lado, a gente supõe, né? Muitas vezes, muitas religiões, muitas filosofias, mas não tem essa prova, né? Ninguém vai ali, eu volto, lembro, olha, é assim, né? Normalmente a gente não tem essa ideia. E ele vem dizer mais que o temor da morte é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele vem trazer essa explicação. Deus nos deixou esse medo, né? Esse entrave, esse freio, para que a gente não queira ir embora desta vida numa primeira oportunidade de sofrimento, né? Porque quanto sofrimento, quanta dificuldade a gente passa aqui encarnado. E a gente com a ideia de que o mundo espiritual, a vida depois da morte, é um mundo de felicidade, vai ser muito mais leve do que aqui, né? A gente já sabe que dependendo das nossas atitudes. Mas o que me seguraria? Né? Se eu sei que do outro lado é melhor do que aqui, que eu não vou sofrer tanto quanto aqui, né? Pense quantas dificuldades que as pessoas passam, né? E não vê meio de ultrapassar. Então, eu ia me matar. Por que não? Do outro lado é melhor, então eu deixo ir, né? Qualquer oportunidade, qualquer dificuldade faria com que a gente fosse embora. Então, ele chama da providência, né? A sabedoria da providência, esse instinto de conservação. A gente quer a todo custo se manter vivo, né? O que a gente quer é melhorar essa vida, é passar por esses sofrimentos, é ultrapassar esses sofrimentos. A gente não quer ir embora para o outro lado, né? Tem uma música que diz, né? Que embora seja, não lembro como é que é essa história. Quem lembra da música que ele diz que a vida... eu já não lembro dela. Ele diz que ninguém quer ir embora, né? Do outro lado é muito bom, mas ninguém quer ir. Então, a gente tem esse instinto de conservação. Os animais têm, né? Nós temos como seres humanos e como espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 730, ele pergunta: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintamente tal horror, que ela-lhe é motivo de apreensão. E a espiritualidade vai responder: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então a gente precisa compreender o que é que veio fazer aqui. Por que nós estamos encarnados, né? Qual a nossa missão? Qual é o sentido da nossa vida? E quando a gente consegue entender, a gente consegue superar essas provas que nós passamos e não nos entregar ao desânimo, né? Porque quando eu tenho um sentido na vida, quando eu sei o que é, para que eu estou aqui, eu tenho mais forças, mais ânimo para seguir a vida, para superar as dificuldades, para encontrar coisas belas nesta vida, nesta encarnação, para encontrar a beleza do que Deus trouxe para a gente,
para encontrar a beleza do que é as relações humanas, né? Então, quando eu acho o sentido desta vida, porque eu estou aqui encarnado, é mais fácil superar isso, e esse instinto traz essa fortaleza para mim, eu não me desanimo para ir embora. Então a gente vê o mal do século, que são as depressões, né? As melancolias, essas tristezas. O que faz essas pessoas não tirarem a sua vida, né? Já tem uma dificuldade, já tem uma doença, já tem problemas hormonais, não é? Que lhe colocam mais para baixo, lhe tiram essa felicidade. E o que faz com que essas pessoas simplesmente não vão embora, né? Muitos vão, né? A gente tem, se eu não me engano, a última estatística que eu vi eram 2 milhões de pessoas que se matavam por ano. É muita gente, é muita gente. E o Richard Simonetti, né, a gente sabe disso, mas ele vem dizer que é a pior morte, né? E se ele perguntar qual é a pior morte que existe, ele diz que é o suicídio. Porque a gente sabe, né, o suicídio, de todas as mortes que a gente vai dizer Deus quis assim, o suicídio não é uma delas, né? Não é uma morte que a gente possa dizer que Deus quis. Deus nunca quer que a gente tire a própria vida. Inclusive porque eu vou deixar de cumprir aquelas coisas para que eu vim cumprir. Vou deixar de aprender o que eu vim aqui aprender. E vou sofrer muito mais, porque depois vem a culpa e depois vem tudo o que decorre dessa atitude que a gente toma, equivocada, né? Então ele vem trazer também que à medida que progride e compreende melhor a vida futura e o medo da morte diminui. Quando a gente fala que o livre-arbítrio vem da responsabilidade e do conhecimento, a partir do momento que eu vou tendo conhecimento, eu vou tendo responsabilidade e adquiro o livre-arbítrio. A mesma coisa é aqui, a partir do momento em que eu vou tendo consciência desse progresso espiritual que eu preciso ter nesta encarnação, eu tenho mais conhecimento do que é a vida depois da morte, do que é a vida futura. E mesmo sabendo que eu posso ser mais feliz lá, eu não vou abrir mão do que eu preciso passar aqui, do que eu preciso aprender, do que eu preciso entender. E ele vem dizer mais: para livrar-se dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Ele continua falando na evolução e continua dizendo que eu preciso me abstrair da matéria. Eu preciso entender, conhecer, aprender que eu sou espírito. E enquanto espírito, eu estou num mundo onde eu convivo com os espíritos, não é? A gente está no plano material e eles estão no plano espiritual, mas nós estamos convivendo. E a gente aprende no espiritismo essa inter-relação, né? Como lidar com isso. E a partir do momento que a gente começa a entender mais, começa a ter mais conhecimento, e o Espiritismo nos traz essas ferramentas para a gente ter a noção de que eu sou espírito e convivem comigo outros espíritos e que eu trago para junto de mim a convivência, né, de espíritos que têm, por exemplo, simpatia com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, que eu crio o ambiente à minha volta, que eu entendo o que é o pensamento, enfim, quando a gente começa a entender como é que funciona o plano espiritual, o plano material e nós todos aqui interligados, a gente começa a entender melhor. É quando ele diz que a gente precisa ter esse desligamento um pouco da vida material, né? Se a gente fica aqui tão arraigado na matéria e acha que a vida é só isso, é só a matéria, é só correr para sobreviver, é só correr para trabalhar, o que a gente estava dizendo agora, né? A gente traz as crianças para aprender uma doutrina e depois, quando chega na fase adulta, começa a correria pela vida material. A maioria é assim. Então, a criança, o adolescente, o jovem, adulto se afasta porque não tem mais tempo, não é?
Vai trabalhar, vai correr, porque é o emprego, porque ir à faculdade, porque, né? Então são tantas coisas que vai trazendo na vida atribulada que a gente acaba se afastando um pouco. Esquece que é espírito. E a gente esquece que a gente não desliga, não é? A gente não. Eu sou espírito quando eu chego no centro espírita. Quando eu estou lá fora, eu não sou, né? Eu sou uma pessoa de carne e osso. A gente não lembra, né, disso. A gente tem que pensar nisso todos os dias, todas as manhãs. Da mesma forma que a gente faz a nossa higiene material, que a gente acorda, toma banho, come, a gente tem que lembrar que o espírito que despertou, que voltou do mundo material, do mundo espiritual. Eu acho que eu gosto tanto do mundo espiritual que eu nunca quero voltar. Eu sempre quero dormir mais. Mas lembrar que a gente está aqui de volta, né? Lembrar que a gente tem que fazer essas. Por que a gente não pensar o inverso? Que isso aqui é o sonho. Eu estou aqui durante o dia sonhando, minha vida lá, né? Porque agora a gente está encarnado, não é assim, né? Mas a gente poderia pensar assim. Diz lá. É isso que eu ia falar. Todas as noites a gente, né, embarca nesse mundo espiritual, né? E quando a gente lembra de um sonho que talvez não tenha sido um sonho, né? Alguma coisa subconsciente, talvez tenha sido uma vivência realmente, né? No mundo astral. E aí quando você recorda, meu Deus, foi tão claro, tão real, mas foi real, né? E o verdadeiro mundo é esse, é o espiritual. O material é uma passagem, né? E aí quando você começa a se trabalhar e a despertar e até sair conscientemente do seu corpo físico, que alguns conseguem fazer isso, né? Sai do corpo físico, vê o corpo físico na cama e agora eu vou conversar com o meu mentor e meu mentor vai me direcionar para o trabalho, né? E aí você realmente está consciente. Seu corpo está lá repousando, mas você continua a sua caminhada, né? É maravilhoso. E eu acho que esse é um aprendizado que todos nós deveríamos tentar, porque isso nos traz a certeza que nós somos espíritos. Quando eu consigo fazer, alguns chamam de viagem astral, né? Emancipação da alma. Então eu consigo ver, né, que meu corpo está ali, e eu estou saindo, estou deixando a minha vestimenta ali, né? E estou indo trabalhar, estudar. E a gente deve pensar que quando a gente acorda, desperta na carne, se a gente está bem, se a gente está feliz, a gente andou fazendo boas coisas, andou em boas companhias. Se a gente acorda mal, né? Tem gente que acorda mal-humorado, chateado, com raiva, que ninguém nem fala, né? Nem fala comigo, porque eu só acordo depois das 10 horas da manhã, depois de comer, depois de não sei o quê. Bom dia por quê? Eu tinha uma vida assim. Então essa criatura não andou com boas companhias, né? E o problema daquilo, o que é que está fazendo, né? Como é que está se desgastando nesse mundo, enquanto não está aqui. Kardec também diz que o temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é assim provocado pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então, uma das causas do nosso medo, né, da morte, é essa insuficiência sobre a vida futura, insuficiência de entendimento, né? A gente quando a gente não sabe o que é que acontece depois da morte do corpo, desencarne, quando a gente não entende, a gente tem medo de morrer, porque a gente acha que com a destruição do corpo, né, com o fim do corpo, acabou tudo. Eu acho que nunca mais eu vou ver os meus entes queridos, né? Eu acho que nunca mais eu vou me encontrar com meu pai, com minha mãe, com os meus filhos. Eu acho que tudo que eu construí aqui fica para trás, né? Esse apego também às coisas materiais. Então, quando eu tenho esse desconhecimento, quando eu acho que aqui acaba tudo e a gente fica achando que precisa viver tudo aqui e agora, né? A gente vai um pouco para o lado materialista. Eu tenho que viver tudo aqui e agora porque quando eu morrer acabou-se, né? Quando eu desencarnar, vai embora. Então traz
esse desejo, né? Pela a incerteza do futuro, a incerteza do que vem depois. Não saber sobre a sobrevivência da alma. E a gente passa por esses sofrimentos. Aí eu conto aqui a história de uma doutora chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Desse livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Ela não é espírita, mas ela traz os ensinamentos que faz a gente refletir. Então ela diz que o medo da morte é o medo do não vivido, mas nunca é tarde para se envolver com a própria história. Qual é a história de Ana? Ela é uma médica, estudante de medicina, e num determinado momento é apresentado para ela um paciente onde ele está em fase terminal, com câncer no fígado, com cirrose hepática, tabagista, com hepatite B, e ele já está em fase terminal, internado, e ela vai fazer a entrevista, né, dado a ela vai saber, pesquisar, entender esse caso. E quando ela chega lá para olhar para o homem, ela fica lá, né, tremendo, com medo, um caso tão complexo, com tanta coisa. E ela vai conversar com ele, e ele começa a dizer que ele foi muito ruim na vida, e que a mulher dele diz que ele está passando por tudo isso porque ele foi muito egoísta, que é culpado, que Deus está castigando, e que ele acha que está sendo mesmo culpado e tal. E ela fica sem saber o que fazer. E ele diz: eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo de morrer sozinho aqui, eu tenho medo, né? E começa a contar as dificuldades e o sofrimento dele. E ela vê que aquele homem está sofrendo tanto que ela fica sem saber o que fazer. Ela diz: como é que eu vou? Ela tem medo até de tocar nele, porque acha que ele vai doer, que vai desmanchar. Então ela volta para a enfermaria e pede mais remédio para o senhor Antônio lá. E a enfermeira diz: não, ele faz 1 hora que ele tomou o remédio, né? A medicação, ele só pode tomar daqui a 5 horas. Mas ele vai passar 5 horas sentindo dor? Vai, é assim mesmo. E ela: não, mas ele tem que tomar. Quando você for médica, você passa, porque eu já fui falar com o médico de plantão e ele disse que não há nada a fazer. Aí ela desiste da enfermeira e vai procurar um médico. Está lá na sala de médico, tomando seu cafezinho, comendo, e leva um rela, né, do médico, do professor lá, e diz que não há o que fazer, e ele tem que esperar que o que ele precisa é morrer, porque não tem mais o que fazer, né? Então, e ela foi vendo durante os estudos, né, os anos que foram se passando, as crianças morrendo com câncer, as mortes por acidente, as mortes, os idosos, né, normalmente com doenças terminais, crônicas, sofrendo. Então ela viu tanto sofrimento, tanta morte, que ela não aguentou. Ela desistiu. 4º ano de medicina, ela saiu. O que acontece depois disso? Ela vai trabalhar fora, vai trabalhar em outras coisas, mas fica pensando, chamada da medicina, né? Ela quer fazer alguma coisa, todo mundo aguenta, por que eu não aguento? Ela volta para a faculdade e vai trabalhar como voluntária num hospital de periferia, né? Uma maternidade. E vê as mulheres ali sofrendo, aí ela faz, pelo menos aqui a dor tem um sentido, porque a mulher sofre, não se podia aplicar anestesia no parto normal, o governo não permitia, na época que ela estudava. Então ela diz: a mulher sofre, mas quando ela vê o seu filho, ela tem uma felicidade tão grande que esquece aquele sofrimento. Então ela vem dizer que o sofrimento é algo absoluto, único, totalmente individual. A experiência da dor passa por mecanismos próprios de expressão, percepção e comportamento. Cada dor é única, cada ser humano é único. Ela passa a vida dela, começa a estudar com esses doentes terminais, né? Ela começa a se dedicar àqueles doentes terminais, onde os médicos dizem que não há o que fazer e ela não aceita esse não há o que fazer. Então, veja bem, você está dizendo que ela, quando foi para a maternidade, a dor, ela viu um sentido na dor, porque era o nascimento de um ser. Na percepção, na vista dela, a dor do idoso, do câncer, que estava com câncer, do tabagista, estava com dor, e ela não via sentido naquela dor. Ela não tinha ferramentas naquela época para fazer nada, porque tudo que se dizia a ela é que não há o que fazer. Mas ela não viu o sentido da dor. Mas aquela dor que aquela pessoa estava passando tem um sentido.
Para ela não viu esse sentido. Ela vai ver mais tarde, à medida que ela vai continuar trabalhando com esses doentes terminais, não é? Porque ela começa a estudar cada um, ela começa a entender, buscar a história deles. E ela diz aqui, como Nietzsche, eu também acreditava que o homem tolera qualquer como se tiver um porquê. Então a gente vê um pouco da a nossa comparação com o medo da morte, né? Se eu entendo o porquê, eu vou suportar o como, né? Então eu vou suportar as minhas dores, eu vou suportar as dificuldades que eu passo na vida, os meus aprendizados, as minhas expiações e as minhas provas, porque eu sei onde eu vou chegar com isso, né? Então essa é o ensinamento que ela vem buscando com esse trabalho, em contato com muita dor e com muito sofrimento, não é? E ela diz, a percepção do morrer traz a consciência de que nada do que temos ficará conosco. Então, é meio que um trabalho inverso, né? Ela vai trabalhando da dor de morrer, da perspectiva de estou chegando ao fim, para pensar o que é que eu fiz na minha vida, né? Ela vai ver que esses pacientes que estão em contato com esse final, eles vêm muito, fazem muito essa reflexão. E ela vai escrever o livro nesse sentido, né? Ela continua dizendo, o sofrimento emocional é muito intenso. Nele, o doente toma consciência de sua mortalidade e essa consciência o leva à busca do sentido de sua existência. Ela não é espírita, ela não é reencarnacionista, né? Para ela sabe que a morte física acaba ali o corpo, mas ela não explica o que é que ela entende, né, da continuidade da vida. Mas ela disse que essa consciência de que é mortal, por quê? Porque a gente vive como se a gente nunca fosse morrer, não é? A gente mesmo espírita, a gente vive hoje como se a gente fosse, o nosso corpo físico fosse imortal, não é? A gente acha que nunca vai chegar a essa hora, né? Porque a gente sabe disso, mas a gente não tem essa consciência diária de que amanhã eu posso não estar aqui, não é? O que é que eu estou fazendo hoje, né? Então ela diz que essa consciência da morte próxima faz com que eles vão buscar o sentido dessa existência atual. Faz o trabalho inverso, né? E o Espiritismo vem querer nos acordar para a gente fazer esse trabalho para ter uma morte, né? Uma morte saudável não, né? Mas para a gente ter um sentido, né? Entender o sentido dessa morte. Observando um ser humano, seja ele quem for, não consigo saber onde fica sua paz ou quanta culpa corre em suas veias junto com seu colesterol. O quanto medo há em seus pensamentos ou mesmo se estão intoxicados de solidão e abandono. Porque ela começa a ver que quando eu tenho uma data mais ou menos pré-determinada para morrer, eu começo a questionar o que eu fiz na minha vida. As minhas culpas, os meus medos, as minhas mágoas, eu vou tentar trabalhar, resolver isso quase que imediatamente. Ela disse que o tempo para esses doentes é imediato. Então eu posso resolver uma questão de uma vida inteira em 5 minutos. Porque eu sei que eu não tenho tempo, eu não vou mais deixar, não, depois eu resolvo. Amanhã eu visito minha mãe, amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? Então, ele sabe que tem que resolver isso imediatamente. E ela estudando, entrevistando e fazendo, ela disse que normalmente ela passava de 6 meses ou de 2 meses a 15 dias com cada paciente que vinha ali para receber esses cuidados paliativos. Mas, em média, eles tentavam resolver a vida imediatamente, né? Mandavam chamar a pessoa a quem eles precisavam pedir desculpas ou a quem eles queriam essa desculpa, esse perdão. Eles tentavam entender que foram egoístas, que agiram equivocadamente com determinadas pessoas e tentavam resolver essas coisas. Então, ela diz que a gente não consegue. Como a gente não consegue saber o que vai na cabeça de cada um, né? Como está a vida de cada um? Quais são as dificuldades que cada um de nós tem?
nas nossas vidas. As nossas culpas, os nossos medos, as nossas solidão e abandono. Muitos diziam que estavam no final da vida sozinhos, abandonados, né? A família não quer porque não aguenta a criatura mais, né? A gente vê muito isso. Então é meio que um caminho inverso. Eu trouxe essas considerações de Ana porque faz com que a gente reflita sobre a nossa vida, não é? E a questão do medo da morte, ela vem trazer aqui na frente também, que é muito isso, né? A gente não viver bem essa vida. Legal. E ela diz, quando falo sobre sentir dor, me refiro a o que a dor nos diz, o que o sofrimento tem a nos dizer antes de ir embora, o que ele nos conta a respeito da vida que vivemos. Eu até me lembrei das reuniões mediúnicas, né? Quando a gente recebe uma entidade que está sofrendo, que está sentindo dor, a gente primeiro tem que tratar daquela dor, né? Para depois, em um outro momento, a gente vir conversar sobre o que a pessoa está sentindo, né? O que o espírito está sentindo, o que ele está trazendo, o que está trazendo ali, né? Quais são as culpas, quais são as mágoas, quais são os rancores, o que a pessoa está trazendo como referencial de vida. Então ela diz que primeiro a gente tem que tirar a dor física para depois vir as dores emocionais. E é exatamente isso que ela diz. Muitas vezes, diante do alívio do sofrimento físico, o que aparece em seguida é a expressão de outros sentimentos, como o emocional e o espiritual. Porque a partir desse sofrimento, as pessoas começam a entender que são espíritos que existem, né? Que tem um emocional ou um espiritual. A maioria das pessoas para fazer essa reflexão, né? E a gente vê aqui, trazendo para o nosso espiritismo, muitas vezes a gente se questiona por que eu sofro, né? Por que Deus permite que a gente sofra? Por que Deus permite esse sofrimento, a dor? E a gente vê aqui que, mesmo materialmente, uma pessoa consegue identificar qual o sentido dessa dor profunda. E Deus, que é muito mais, que é perfeito, né? Que é justo, nós somos insignificantes em relação a isso. Ele vem nos fazer entender que a dor tem um sentido, né? É um ensinamento. E aqui a dor vem fazer com que a gente pare e perceba que somos espíritos. Pare para pensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Para entender como será a nossa morte. Como será a nossa vida depois da morte, depois do desencarne, né? Então é toda uma reflexão que ela vem fazer através do trabalho com pessoas que estão morrendo, para fazer com que a gente pense na nossa vida hoje. Para que a gente não chegue lá na hora da morte com esses mesmos problemas e essas mesmas dificuldades. Foi o que eu fiz na minha vida, né? Como é que são as minhas relações? Eu estou sozinha, abandonada, eu tenho pessoas do meu lado, né? A gente vê, ela vem dizendo que cada pessoa tem uma teia diferente, né? Que está ali em sua volta, de pessoas, de outras pessoas que estão ao seu lado ou não, né? A pessoa pode estar sozinha. Quer falar alguma coisa? Não, falou que Pensando muito, revivendo coisas que está um pouco recente, né? Tá, E a mente vai fazendo o link, mas é isso mesmo. A gente vai ressignificando, né? As questões. Mas é isso mesmo, faz parte do tratamento. Está todo um tratamento aqui. Ela diz que aí, porque a partir disso ela vai entender que nós temos uma dimensão espiritual, né? Que adoece. Em geral, nesse momento de clara consciência da finitude, essa dimensão ganha uma voz que nunca teve antes. Existe aí um risco grande de a dimensão espiritual mal estruturada, construída sobre relações de custo e benefício com Deus ou com o sagrado, caia em ruínas diante da constatação de que nada vai adiar o grande encontro, o fim, a morte. Porque muitas vezes a gente vive como se nunca fosse morrer.
né? Como eu disse há pouco tempo. Então, com essa constatação de que realmente eu vou desencarnar, realmente o corpo físico vai embora, eu começo a questionar esse Deus, né? Porque eu tive uma relação de barganha com Deus a vida inteira, né? Eu tive uma relação de que se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, né? Se eu melhorar, eu vou fazer, seja lá o que for, eu vou melhorar, eu vou fazer as pazes com a minha filha, eu vou, né, fazer doação, caridade para os pobres, eu vou isso e vou aquilo. E quando eu constato que a coisa não é bem assim, não é? Que eu não tenho essa relação de custo e benefício com Deus, não é exatamente dessa forma, né? Que eu não entendi. E nós, espíritas, temos uma lógica, uma filosofia que nos faz entender que é diferente, que nos faz entender que a gente pode trabalhar tudo isso antes de chegar nesse momento, né, de desencarne. A gente tem uma coisa a mais, né? A gente tem um aprendizado maior. A gente não pode dizer que não conhece. Muitas vezes a dor maior é de sentir-se abandonado por Deus, por um Deus que não se submeteu às nossas vontades e simplesmente desapareceu da nossa vida em um momento tão difícil e de tanto sofrimento. Veja, gente, isso é uma pessoa que não é espírita, né? E que constata que a revolta das pessoas, quando se percebem no final da vida e que não foram atendidas às suas vontades, né? Por um Deus, ou por um sagrado, ou seja lá a força que a pessoa acredita que tenha acima dela, né? Então a gente fica um pouco revoltado com isso, né? Porque não fez esse trabalho durante toda a nossa vida. A vida material nos apega, nos traz a isso, né? O apego à vida material. Acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor em todas as suas dimensões pode aceitar a morte como parte do tempo vivido assim, pleno de sentido. Então ela vai dizer que quando a gente tem uma vida de reflexão, quando a gente busca sentido na nossa vida, a gente não tem medo da morte, a gente não tem medo desse fim do corpo carnal. Mesmo que eu não acredite, talvez, que a vida continue, né? Eu estava dizendo aqui há pouco, né? Falando com meu filho hoje, que se diz ateu, ele diz, eu estou curioso para saber o que é que tem depois da morte, né? O que é que vai acontecer depois, né? Aí Ricardo vai dizer, então ele não acredita, ele não é completamente ateu, né? Acredita que tem alguma coisa. Ele acha que tem alguma coisa aí depois, né? Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. Então, se a gente sempre achou que a vida é só a matéria, é só isso aqui, e acabou, e eu vou deixar aqui todos os meus bens, toda a fortuna que eu arrecadei, qual é o sentido de morrer? Né? Se eu trabalhei, fico louco, e agora de repente eu vou embora aos 40 anos de idade, e aí, o que é que eu fiz com isso? Né? Qual é o sentido disso? E eu deixei todas as minhas relações familiares para trás, amigos, e seja lá o que for, até de coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de dançar, eu gosto de passear na praia, eu gosto de ver a natureza, seja lá o que for, porque eu estou atrás daquela rotina movimentada e escrava, né? De trabalho, de arrecadar dinheiro, de juntar dinheiro para viver de uma determinada forma. E qual é o sentido disso, né? Então, esse apego às coisas materiais é uma causa do temor da morte. Porque se eu chego no fim, tudo isso eu vou deixar para trás, né? Tudo isso fica. O respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. Não traz imortalidade física, mas possibilita a experiência consciente de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando eu penso na morte, é como eu disse, né? Esse é um estudo ao contrário. Quando eu penso na morte, quando eu tenho o respeito por ela, eu tenho uma vida mais equilibrada para chegar nesse ponto, nessa fase da minha vida de uma maneira mais serena. Não morremos somente no dia da nossa morte, morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência.
morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Então, é uma lição que traz desse livro, é você entender que não é a morte física que faz você morrer, né? A morte física leva o seu corpo. Veja, embora não seja espírita, embora não tenha essa consciência da alma que continua, do espírito que continua além da morte física, ela diz que nós, enquanto estamos aqui vivos, morremos a cada momento em que a gente não faz essas escolhas, que a gente não faz essas reflexões, que a gente não busca o sentido da vida. Quando a gente se abandona, né, enquanto espírito, a gente está morrendo. E a gente acha que é só aquela morte lá no final, né? A morte física, o desencarne, e não é. Então a dor faz sentido quando pensamos na vida futura, quando a gente pensa no que vem depois. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão, diz Kardec no livro Céu e Inferno. O temor da morte vai enfraquecendo. À medida que eu vou entendendo, que eu vou conhecendo o que acontece do outro lado da morte, né? A vida depois da vida, né? Como a gente diz. E entendem o lado providencial, né? Por que Deus nos faz ter esse medo da morte? Por que Deus traz em nós esse instinto de conservação, de sobrevivência? Então ele vem trazer o primeiro aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura. A razão de homens que refletem diz se nos apresentam como verdades absolutas, princípios contraditáveis pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Então a gente vê como as pessoas trazem para a gente o que é a morte, o que é a vida, faz com que são coisas tão equivocadas ou tão sem lógica, coisas que a gente consegue muito facilmente desconstruir. As pessoas que param para pensar um pouco não vão acreditar, né? Vão dizer que se a ciência não pode explicar o que essa religião está dizendo, por exemplo, ou essa filosofia, é porque não é verdade, né? Ele diz no texto que as pessoas mais simples, com menos inteligências, vão aceitar, porque ela não vai pensar, ela não vai raciocinar. O que disser para ela é o que é verdade e acabou, né? Como a gente sabe que a gente escutou muito isso na infância, pelo menos, é assim e acabou, né? Entenda, aceite e leve a sua vida, né? Só sei que é assim. Só sei que é assim. Então ele disse, é uma das primeiras causas que faz a gente ter medo da morte. Porque não é explicado, a gente não fala, a gente não tem essa cultura de conversar sobre a morte, né? A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade, antes do que uma certeza absoluta. Creem nela, gostaria que assim fosse, e malgrado eles se dizem, se todavia assim não for, né? É como meu filho diz, né? Eu quero ver o que vai acontecer depois que eu for embora. Pode ser que exista alguma coisa, pode ser que não exista nada, né? Ele tem a dúvida, fica a dúvida, né? Tem pessoas que querem acreditar, mas não lhe é trazido lógica no pensamento, na explicação, na teoria do que vem depois da morte, né? E como continua a nossa vida. Então eles duvidam. Posso ser, é até bom que fosse, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Eu não acredito, eu não sou convencido disso. Qual é a idade dele? Como? A idade dele? 30 anos. Agora é ateu. Passou a vida na igreja, agora é ateu. Talvez tenha sido por isso, né? É o que a gente vê no estudo. Daí eles se perguntarem o que é a alma. É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama. Como se sente, como se vê, como percebe. A alma para eles não é uma realidade efetiva, é uma abstração. É como se fosse uma ficção científica, né? Uma história que alguém contou que existe ali depois da morte, ou que a gente é, né? Então ele vem dizer, querem acreditar, mas não se convencem, ficam dúvidas, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de serem transformados em mônadas. Então até aqueles cientistas, né? Aqueles estudiosos, eles vão achar que quando eu morrer eu vou virar um ser indivisível, né? Uma coisa pequena de nada,
que vai voltar para o universo, que vai voltar para o mundo como matéria, né? Não esqueçam, não para para pensar no espírito. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Na verdade, a pessoa que se diz ateu, é aquele que sabe da existência de Deus e não aceita. Não aceita. Porque uma certa feita, um espírito me disse isso, que não existem ateus. Ateus são espíritos que sabem da existência de Deus, têm a prova da existência de Deus, entretanto, por orgulho, por prepotência, não aceitam aquela realidade e vivem fugindo dela constantemente, mas sabem que Deus é o princípio e o fim de tudo. Por isso que não se sinta assim, talvez triste por seu filho se dizer ateu. Antes sinta-se grata. Ele talvez tenha mais certeza que Deus existe do que você mesmo. Eu acredito nisso. Porque eu entendo que ele passou uma vida estudando numa determinada religião e numa determinada altura da vida dele aconteceram tantas coisas que ele se revolta, né? Por que Deus permitiu isso? Porque não é explicado, né? Porque não tem lógica a maneira como ele aprendeu a entender Deus. Então ele prefere negar. Não. Exato. Se Deus existisse, ele não permitiria que isso acontecesse. Então ele não quer mais nem contato, porque ele não quer outras explicações, né? Ele prefere ficar com a revolta dele do que tentar entender, do que tentar aceitar qualquer outra explicação. Então ele ali parou, né? Meu irmão sente dessa forma. Ele sente revolta porque a mamãe sofreu muito, né? Então, como é que Deus deixa uma pessoa tão boa feita a nossa mãe, uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, sofrer desse jeito? Claro, eu não aceito. Tudo bem, está no seu tempo, e com o tempo as coisas vão se encaixando. Você vai precisar ter as experiências. Cai na situação daquela outra escritora que você estava falando, né? Aquele Deus da barganha. Eu vivo nessa religião, eu faço os dogmas dela, eu levo uma vida correta. E porque agora, nesse momento, eu estou passando por essa situação. Então eu não acredito nesse Deus, porque ele esqueceu de mim. Cai nessa situação. Aí eu me torno um ateu porque eu criei uma situação, criei um Deus que eu achava que eu estava conquistando, fazendo certas coisas. Aí vem a doutrina espírita e diz, não, mas você precisou passar por isso. É uma doutrina que explica que esse Deus de barganha não existe. Eu devo ser caridoso, eu devo fazer as coisas corretas, eu devo fazer o bem. Porém, o sofrimento que eu tiver que passar, eu vou precisar passar, porque eu tenho débitos contraídos anteriormente que precisam ser ressarcidos. Então, esse Deus da barganha não existe. E a morte é democrática, né? É o bom O bom e o mal. E a revolta é a porta de acesso para você voltar a Deus. Filho pródigo, como diz Hermance de Fou, no livro Escutando Sentimentos. Então, essa revolta interior que ele sente é o estímulo de Deus fazendo ele estar naquela situação e ali pertinentemente mostrando a ele que algo tem ali. Enquanto ele estiver revoltado, dê glória a Deus. Tem ali uma centelha que está fazendo ele questionar, né? Ele vai questionar. Mexendo no inconsciente dele. E a gente traz também, ali na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz que outra razão que prende as coisas da terra é o quadro que faz a religião da vida futura. É preciso convir, não é nem muito sedutor, nem muito consolador. O inferno, o purgatório e o céu, não é? Então, quando a igreja vem trazer para a gente, a igreja católica que predomina, né, na nossa, acho que é o mais comum, onde a gente começa a aprender, onde a gente começa a ter esse contato com o divino, vem se trazer essa história, essa ideia do inferno, do purgatório e o céu, não é?
Eu tinha Bíblia em quadrinhos. Vocês já viram isso? Uma Bíblia linda, maravilhosa, em quadrinhos. Mas tudo que tinha o desenho do diabo eu não queria ver. Eu morria de medo. Veja o que é que se faz com uma criança, não é? São ideias de monstruosas, né? As condições. Histórias são... Felipe questiona tudo. Mas por que isso? Não, isso Aí se torna um livro de terror. Um livro de terror. Porque eu sei Aquela parte, Isso ou aquilo. aquela parte eu não queria ler, né? Aquela área onde tivesse ali um demônio, o fim do mundo, e não sei o que, aquilo ali eu pulei tudinho, né? E o purgatório é a melhor parte, né? Porque você depende das preces dos outros para poder Pois é, vazar, vai né? depender de quem? Vai depender. A gente não vai conversar muito sobre cada uma delas, porque a gente tem uma aula específica sobre elas, né? Mas veja, no inferno, as almas são condenadas a penas eternas que expiam nas torturas e nas chamas sem fim seus erros de um momento, para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio ou de piedade. E o que é mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. Então eu cometo um erro nessa existência, nessa vida, e vou para o inferno. Não importa o que aconteça, não importa se eu me arrependi, não importa se eu estou morrendo de culpa por ter cometido aquele erro, eu vou para o inferno e vou viver ali eternamente, né? Sofrendo, porque a gente tem a ideia que o inferno traz sofrimento, né? Seja lá de que forma for. No fogo, que dizem que é um fogo que não queima, né? Um fogo que fica lá em chamas. Aliás, existem camadas no inferno, né? Fogo frio, fogo quente, fogo, né? É muita coisa que a gente traz. E a gente tem que ter cuidado na nossa doutrina espírita, porque a gente está transformando umbral em inferno. A gente está fazendo isso. Essa é a ideia mais fácil, a maneira mais fácil de a gente explicar um umbral. E é o que a gente está propagando e espalhando para as pessoas que desconhecem ou que nem sequer procuram se aprofundar e estudar o espiritismo. Mas a ideia do inferno é um local realmente físico, né? Um local onde a gente está ali sofrendo, onde a gente está sendo ali condenado. Onde não adianta eu me arrepender e não adianta ninguém fazer prece por mim, não é? Porque você vai passar a vida inteira fazendo prece e a pessoa está lá no inferno. Então você vê um suicida, por exemplo, né? Que jamais vai fazer. Eu cometi algum crime ou alguma coisa, cometi um aborto e me arrependi, e aí? Vou para o inferno o resto da vida, né? A minha vida é eterna, né? Até, não sei se o inferno vem para o juízo final ou não sei se eu já estou condenados ali eternamente. Aí a gente tem o purgatório, onde as almas lânguidas e sofredoras esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços de progredir. Então eu estou à espera, à mercê dos outros. Minha gente, o que eu tenho visto, veja, você deve ter visto passando por essas dificuldades. Quando a gente está doente, precisando de ajuda de alguém, é tão difícil de encontrar. Imagina a gente estar no purgatório esperando que alguém reze, faça uma prece, lembre de nós. A gente lembra de fazer prece por quem está precisando. Por todas as pessoas que a gente conhece, só que conhece, que está precisando, passando por uma dificuldade. Imagine quem morreu, que a gente vai esquecendo, né? É um limbo, né? Você nem está no céu, nem está no inferno. E o céu, que ele diz que é restrito, né, aos eleitos, gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não lhes é menos de uma fastidiosa monotonia. Ele diz que as pessoas podem preferir até o céu, que você não tem nada para fazer, né, nessa ideia, do que o nada, do que simplesmente morrer e acabou-se, né? Eu nunca parei para pensar, eu acho que eu não fui muito de pensar quando eu era criança, não. Porque meus filhos vieram me dizer que Tom e Jerry andavam, e eu nunca prestei atenção nisso. Então, eu não prestava muita atenção a esses detalhes. Eu era muito assim, é assim, acabou-se, e eu fui criada assim, né? Aceitando essas coisas. Então, eu achava que quando eu morresse a gente ia viver eternamente
na paz. Nunca parei para pensar como é que ia ser essa paz. Pega nela também. Nunca parei para pensar como seria essa paz, mas achava que morresse e estava em paz. Então eu pensava, justificava o sofrimento da vida. Ah, não, tá bom, eu aguento, porque quando eu morrer, eu vou ficar em paz. E eu não canso de dizer, quando eu assisti o filme O Nosso Lar, no cinema, aquele telão, que eu comecei a ver as pessoas naquele mundo espiritual, trabalhando, preocupados com quem estava na terra, preocupados com isso, com aquilo, eu fiquei, meu Deus, a vida continua. Eu fiquei desesperada. Você acredita? Eu saí de lá do cinema, eu disse, eu não acredito nisso não, eu achando que eu ia morrer, ia ficar em paz, que não ia mais sofrer com nada, e a gente continua sofrendo. Eu fiquei meio aperreada, isso me trouxe muita curiosidade, porque eu queria entender, né, as coisas como aconteciam. Mas, para mim foi um choque, imagina quando a gente morre. Né? A gente vê as entidades que chegam na reunião mediúnica, né? Que despertam e não é nada daquilo que acreditavam. No livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, é um livro antigo, logo quando eu cheguei aqui em 1975, conta exatamente a história de um pastor que, ao chegar no mundo espiritual, ele se rebela com Deus, porque ele acreditava, como diz em Apocalipse, capítulo 20 na Bíblia, que todos os remidos de Deus vão ficar em repouso, dormindo, esperando a volta de Jesus, que vai levá-los a Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é feita de mármore e ouro. E Jesus vai dizer aos salvos: vá para ali. Não, você vai ficar na terra, no inferno, à mercê das pragas. Então ele viu tete a tete que não era nada daquilo que ele pregou a vida inteira. E acreditou. Então ele chegou de uma maneira, daquele jeito, revoltado com Deus. E para tirar essa criatura desse pensamento, dá trabalho, porque para ele foi uma ideologia dominante de muitos anos. Você sabe que o pastor faz curso de teologia e eles se sentem quase igual a Deus, por dominarem a teologia. Então tem muito pastor que ele se sente o próprio Deus, porque detém o conhecimento. E imagina você acordar e continuar a sua vida e nada ser aquilo que você previu. Entendeu? A encarnação não fala. Ontem mesmo teve um caso desse que veio uma entidade revoltada porque foi acordada do sono eterno e não estava entendendo por que não deixaram ele dormir, porque Jesus não tinha chegado. Ele perguntou, então quer dizer que o pastor me enganou? Tá vendo? Ele pensou que foi como está no livro. Ele acha que o pastor enganou. Eu disse, não, o pastor não lhe enganou, porque ele acreditava do mesmo jeito que você. Ele estava lhe ensinando o que ele acreditava. Mas eu vou trazer um outro pastor que vai conversar com você. Aí foi quando ele se acalmou mais. Mas é um choque, né? Você passar 30, 40, 50 anos na doutrina dizendo isso, e quando morre e não é nada daquilo, não é fácil. Quem quiser que se coloque no lugar. Eu estava ouvindo o Divaldo numa palestra que ele estava contando que Joana de Ângeles disse que ele pedisse a Deus para morrer num momento de tranquilidade, de serenidade. E ele perguntou por quê. Ele disse, porque você vai continuar do jeito que está, né? Quando você acordar, você vai estar tranquilo. Ele começou a pensar, como seria morrer nesse momento? Seria dando depois de uma palestra, né? Ele começa a pensar como é que seria isso. Seria quando eu chegasse em Salvador, que eu fosse descansar. E eu me lembrei que uma vez, teve uma época que eu fui, não sei por que eu estava passando, que eu sofri 5 tentativas de assalto, assim, em pouco espaço de tempo. E teve uma das vezes que eu estava vindo aqui para o centro ali, eu coloquei o carro para cima do cara e fui embora. E um medo tão grande, eu não consigo ter outra reação. As 5 vezes eu fiz isso. E eu fiquei pensando, depois que eu cheguei no centro, sentei, acalmei, eu fiquei pensando nisso, meu Deus, se eu tivesse morrido ali, né? Porque o cara botou a arma na minha cabeça, não sei o quê, se eu tivesse morrido ali, eu ia morrer com ódio desse homem, né? Porque me tirou ali, porque aconteceu isso. Eu ia acordar revoltada.
E será que eu ia ter uma morte, né? Tranquila? Será que eu ia viver, estar no outro plano, de uma maneira serena, né? Em paz? Eu ia conseguir enxergar alguma outra coisa se não fosse a raiva desse homem, né? Então, ele diz, até isso a gente tem que pedir para ter uma morte num momento de tranquilidade, para que a gente desperte com essa tranquilidade. O trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada na felicidade futura, a facilidade com a qual eles creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesmo de comprá-la a preço de dinheiro, sem reforma séria de caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. Então, essa é a outra causa do medo da morte. Porque a gente acha que ou algumas teorias, algumas religiões, filosofias, que eu posso comprar essa felicidade, né? Que eu posso, com rituais, quaisquer que sejam eles, é a mesma barganha, né, com Deus, né? Eu vou fazer isso e eu vou estar num mundo melhor, ou eu vou ter um lugar, né, ao lado de Deus, né, um lugar reservado, exatamente. Então, eu trago para as práticas exteriores, ou eu posso comprar, ou eu posso vender, né? A gente tem religiões que vendem os lugarzinhos, né? Lugar no céu, que vendem orações, né? Que vendem a cura, né? Então, a gente tem isso em várias religiões. Veja, eu falei aqui da Igreja Católica, Igreja Protestante, Seixenoe, o Espiritismo não. Alguns que trabalham com mediunidade, né? No Oriente também. No Oriente, na Ásia, por exemplo, alguns cultos são nesse sentido. São, você tem rituais, você paga por prece. Aquele banho no rio. Na Índia, né? Na Índia. A cremação, tudo são simbólicos. Horrível. Você paga por estar num lugar melhor, né? Você paga pela proteção dos seus familiares, né? Tudo isso. E isso vem desde a época do feudalismo, quando se vendia a indulgência. Na Igreja Católica, tem um filme de nome Lutero, que naquela época as pessoas que nasciam com aleijões não tinham direito a ir para o céu. Tinham que ficar na floresta, nem conviver com a sociedade. Aí nesse filme a mãe, ela vai pedir, ela corre, ela pega o dinheiro e vai querer comprar a indulgência da filha. Mas a igreja não dá. Porque a menina tem um problema físico. Na China eles matam, né? Matavam, né? As meninas, porque eram defeitos de mulher. Então, tem coisas horríveis por aí. Que a gente não sabe. A ideia que se faz da morte, cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam esperança, se representa a morte sob aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Lembram a destruição do corpo. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres. Então, eu estava ouvindo um palestrante falando que quando a avózinha dele morreu, ele era pequenininho, levaram ele para o velório. E não explicaram nada. Sua avó morreu, sua avó se foi. E no final, o que faz se despedir, manda a criança ir beijar a vovó. E ele disse que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, né? Que ele disse que a partir daí ele ficou com medo de mortos, né? Ele tinha medo de eles beijar aquele corpo, né? Macerento, frio. Aí ele diz, nunca façam isso, né? Se você vai para um velório, um adulto, tudo bem, mas se você vai levar uma criança, se acha que a criança está preparada, você tem que explicar para a criança, olha, a vovó já se foi, o que está ali é o corpo, é a vestimenta de vovó. E ela vai com Deus fazer outras coisas e usar outras vestes, não sei o quê. Jamais fazer com que a criança ache que aquilo ali é vovó que está, né? A gente vai criando esse medo, esse pavor. E a gente vê que as ideias de morte, tudo é aterrorizante, né? Tudo é escuro. A gente vê que se mostra caveiras, né? O corpo em putrefação, é tudo bem ruim que a gente
ele associa a morte, né? A gente nunca pensa na morte sendo essa transição para um mundo melhor, inclusive, né? Aqui a gente aprende que a gente pode passar por uma certa perturbação, né? Por uma certa dificuldade, mas que a gente está se libertando, né? A gente está se libertando do corpo. São essas várias causas, né? Do temor da morte. A ideia de uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento, porque não tem aí raízes. Tudo concorre, pois, para inspirar o frio da morte, em lugar de fazer nascer a esperança. Então, a gente não tem culturalmente essa ideia de que é uma transição. A gente precisa conversar mais sobre isso, né? Com as nossas crianças, com as pessoas, com os nossos idosos. A distância e a inacessibilidade entre os mortos e os vivos, a separação é eterna, por isso se prefere ainda ver junto de si, sofrendo na terra os seres que se amam, a vê-los partir mesmo para o céu. Então é um pouco até egoísta, porque eu acho que a minha mãe vai morrer e nunca mais na vida eu vou falar com ela, né? Então eu prefiro que ela esteja sofrendo aqui junto de mim, mas eu estou ali vendo, né? Eu estou ali todo dia. Então a gente tem esse pensamento. Eu lembro do meu pai era seminarista, né? Ele ia ser padre e desistiu porque ele achou muita incoerência na filosofia, na teologia e tal, então ele desistiu. Mas ele sofre hoje porque ele faz, eu queria tanto, nunca mais eu vou ver minha mãe, né? Eu queria tanto sonhar com ela, né? Ele pede para sonhar com ela para ver um dia, nem que seja em sonho, ter aquela lembrança de viver, de conviver com a mãe. Ele não aceita essa história, né? De que nós somos espíritos que podemos estar ali, que ela pode estar ali do lado. Às vezes eu digo a ele, pai, converse com ela, como se ela estivesse ali do seu lado. Ela vai sentir, ela vai ouvir. Mas ele não aceita isso, né? Ele não aceita essa ideia. Então, cada um vai, aí ele faz prece, faz aquelas coisas para a avó, para a mãe. E como é que essa mãe recebe essas preces, né? Já que ela está. A gente só tem uma maneira de encontrá-la novamente. Ou é ir para o céu, se estiver no céu, ou vai para o inferno, se estiver no inferno, né? Não existe outra maneira. Como ele é católico, não existe outra maneira da gente voltar a reencontrar. Então a gente prefere até, não quer que os nossos entes queridos morram, porque a gente nunca mais vai ver. Como se a gente também não fosse morrer, não é? A ideia que a gente tem é que a gente é imortal, veja só. Mesmo a gente espírita, muitas vezes a gente tem esse pensamento, que a gente não vai, a gente vive como se não fosse morrer. Aliás, a alma que está no céu é realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente? A gente concebe essa ideia de que eu sou mãe, eu vou estar no céu e vou ver meu filho, que é ateu, por ser ateu vai para o inferno, e eu vou estar feliz eternamente com isso. A gente que é tão pequeno, né? A gente que é matéria, que ainda pensa, acredita, aceita uma situação dessas, a gente prefere morrer, né? Vou trocar com meu filho, bota ele lá no céu e eu vou para o inferno, né? Mas a gente não aceita essa ideia. É mais uma das causas que faz a gente ter medo da morte, né? Essa não crença no céu. E eu estava assistindo uma palestra de Richard Simonetti, quando ele veio falar do temor da morte, onde ele vem explicar a história de uma pessoa, né? Essa passagem pela vida, onde ele vai explicar o que acontece com ele, com essa pessoa no momento do desencarne dele, né? Então ele vem contar a história de um pedreiro, um senhor muito bom, muito caridoso, espírita, e que esse pedreiro começa a passar mal, é hospitalizado, começa a fazer tratamento, só que ele tem um câncer no estômago, né? E ele vai morrer desse câncer. E começa a fazer esses trabalhos, é hospitalizado, começa a fazer tratamento, mas ele sabe que vai morrer, né? E percebe isso. Só que ele é uma pessoa muito espiritualizada, família, espírito, e ele começa a fazer prece, começa a perceber a presença da mãe dele
né? E a mãe dele pede a ele que ele faça prece, que ele fique sereno. E eles começam a mostrar o desligamento dele, né? Como acontece essa morte, né? Um espírito elevado, um espírito que praticou muito a bondade, a caridade, e ele fala de caridade num exercício contra o nosso egoísmo, né? Contra o nosso orgulho. Então, à medida que eu vou fazendo caridade, pelo menos naquele momento, eu estou deixando de pensar em mim, pensando em qualquer outra pessoa. E eu começo a praticar esse desligamento do egoísmo, né? Então, como Kardec, como o Espiritismo vem trazendo para a gente, fora da caridade não há salvação, porque quando eu pratico essa caridade, eu vou trabalhando dentro de mim, né? Esse egoísmo, esse orgulho, esse fazer o bem ao outro. É uma prática mesmo, é um exercício. E a gente faz assim, vá fazer a caridade, mesmo que seja a força, né? Porque você vai, mesmo que seja por obrigação, porque você vai fazendo, vai aos poucos e você vai trabalhando isso dentro de você, até que isso comece a ser natural, né? Em algum momento, você passa a ser naturalmente caridoso. E ele vem contando do desligamento. Ele tem em volta dele esse benigno, né? Tem em volta dele, é o nome do homem lá que está desencarnando, espíritos protetores, espíritos iluminados, né? Espíritos superiores que estão ali à volta preparando o seu desencarne. E eles começam a fazer o desligamento, e isso tudo acontece enquanto ele está consciente. Ele vem dizer que muitos de nós ficamos inconscientes no momento da morte, né? No momento do desencarne. A gente não sente aquelas dores terminais e depois a gente desperta no plano espiritual. E esse senhor, ele ficou consciente, ele via toda a preparação para o desencarne dele. E eles começam a desligar, né? Cordão de pratas, feixes de luz e por aí vai. E no momento que eles desligam e eles aplicam passe, né? Magnetizando ali a área das dores que ele está sentindo no estômago e tudo mais. No momento que desliga o coração, ele morre na matéria, né? Ele tem a parada cardíaca e morre. E ele não vai ser ressuscitado porque ele é um bem terminal. Eles não vão trazer ele novamente para tentar reanimá-lo. E ele está participando de tudo isso. Aí diz que há um desconforto, porque ele está percebendo isso, e que isso não deixa de ser um merecimento, porque quando terminar todo esse processo, ele está lúcido, ele pode inclusive participar do funeral dele, né? Porque ele já entendeu tudo aquilo, ele sabe que desencarna, ele consegue perceber. E nesses momentos a mãe dele pede a ele, faça prece, porque isso vai aliviar, né, as suas dores, essa sua perturbação. E ele se liga em prece e consegue passar por essas dificuldades. E ele diz que ele passa 10 horas nesse processo de desencarne. Veja só, né? Cada pessoa é diferente, né? Cada caso é diferente. Mas ele está contando o caso de uma pessoa que viveu para o bem, viveu para a caridade, que tem o merecimento de ter toda uma equipe ali ajudando. Ele diz que todos nós teremos essa equipe de apoio ao desencarne. O que acontece depois do desencarne é outra história, né? Vai depender de cada pessoa, do que cada pessoa faz ou fez na vida. Mas ele vai acompanhando conscientemente todo esse processo de desencarne, todo o desligamento desse cordão, e fica ali e a família está em volta a fazer prece. E ele conta também daqueles momentos em que o doente está ali para desencarnar, para morrer, e a família não aceita, né? A família fica, meu Deus, ele não pode, ele é muito importante, é meu pai, é meu filho, é meu tio, é minha mulher. E começam a fazer uma rede de orações e ficam ali em volta. E ele diz que se cria uma teia de retenção, né? Uma teia magnética que impede esse desencarne. O que é que a espiritualidade faz? Fluidicamente, eles preparam a animação, né? Reanimam o doente. É aquela melhora da morte que a gente costuma falar, né? Então, o doente melhora, se anima, balbucia, a família relaxa, vai para casa porque está todo mundo exausto, né?
descanso um pouquinho, vou em casa tomar banho, vou dormir 2 horas, eu vou não sei o quê. E quando a família relaxa, esse... Como é que eu disse agora? E aí eles preparam, iniciam o desligamento, que é irreversível, né? Não consegue mais. Então, eles fazem, Deus nos enganou, né? Porque ele estava tão bom, a gente achou que ele ia melhorar, agora ele ia sair. E acontece o desligamento. E esse senhor, ele vai acompanhar, vai ao velório dele, ver o que está se passando. Mais uma coisa que ele fala, para a gente ter esse cuidado nos velórios, né? O que é que a gente fala, o que é que a gente diz, o que é que a gente conversa, não é? Porque a pessoa que desencarnou pode estar ali, pode estar perturbada, pode estar mais tranquila, pode não estar. E o que a gente conversa está sentindo, né? A pessoa nem virou santo e também não a gente vai ali trazer todas as falhas e equívocos que a pessoa trouxe, né? Aí ele vem dizer assim, uma pessoa quando morre, uma pessoa famosa, né? Um conhecido que junta aquela toia de gente, ele disse, aquilo é o pior velório que existe para um morto, porque tudo que se fala ali, tudo que se conversa, tudo é uma perturbação terrível para a pessoa que está passando por isso. Só uma pergunta. Existem, assim, monumentos, ruas que levam o nome dos falecidos. Eu me preocupo tanto com isso, porque eu disse, meu Deus, será que esse espírito vai ter paz? Porque todo mundo fala o nome dele o tempo todo. Quando numa rua cita o nome dele, no prédio cita o nome, numa escola cita o nome. Será que como é que fica essa situação? Né? Assim, eu fico pensando. Né? Se eu gostaria que vocês tinham alguma coisa para falar sobre isso. A vida do espírito tem. Tem uma pergunta, mas eu não sei o nome. O que você acha saber, moça? Não sabe o nome, não sabe o nome. Mas não tem uma pergunta que Kardec faz sobre o monumento? Ele faz. Ele diz que dependendo da elevação do espírito, isso para isso não tem importância nenhuma. É verdade. Porque minha irmã faleceu, ela era professora, tem uma escola, botaram o nome dela, escola pública. Sempre é assim, a maioria, quando é funcionário, bota o nome. Aí eu encontrei com a diretora da escola. Ela olhou para mim e disse assim, não vou nem dizer o nome da escola. Eu comecei a chorar. Aí eu disse, meu Deus, eu não vou querer isso para mim não. Assim, brincando, né? Eu acredito que tenha a ligação emocional, sentimental. Eu acho que o que a gente carrega quando fala é que traz essa ligação. Porque quando eu tenho raiva de uma pessoa, eu estou emitindo essa vibração de raiva. Quando eu tenho amor, eu estou emitindo. Quando eu estou pedindo ajuda, então, tudo que eu estou mandando é que ele está sentindo, né? Se eu estou falando, eu não conheço, nunca vi, para mim não diz nada, eu acho que essa pessoa também não vai sentir nada, né? Não tem essa ligação com isso. Mas quando a gente vê essas pessoas famosas, que a pessoa começa, né? A gente tem histórias aí de Hitler, né? Que diz que ele foi afastado. Porque imagina quando uma pessoa é mal, é cruel, quando uma pessoa é boa, que está todo mundo ali pedindo, pelo amor de Deus, que me ajude, como essa pessoa não é perturbada? Se não tiver a ajuda da espiritualidade, como deve ter o merecimento de ser afastado dessa influência, né, de nós aqui que estamos encarnados. Então, se a pessoa não tiver esse respaldo, essa ajuda da espiritualidade, eu acho que a pessoa enlouquece, morre de novo, né? Tem um livro de André Luiz, capítulo 23, do livro dos Mensageiros que Dormem, fala exatamente do lado oposto daquele que só quer que dorme, por não querer acordar, e esses que dormem por conta desse circuito de energia que é em cima dele. Aí ele passa um bom tempo em sonoterapia. A pessoa não consegue suportar isso, né? Não tem como se desligar. Os que dormem. Mas vamos dar a palavra para quem quiser conversar, falar, trazer mais. A gente falou muita coisa, tem muita coisa. E fica aberta aqui a palavra para quem quiser contribuir com essa. Hoje termina de horas. Já. Nossa, Já, mas dá tempo. 9 horas. É 9 horas. Você quer mais meia hora? Não, isso que eu estou aqui falando. Ninguém me disse nada. Pensei que você sabia. Eu esqueci. Eu esperando, desde hoje que eu olho para o relógio, esperando ela
para vocês falarem. Mas foi a necessidade de você falar, por isso que a aula foi assim. Foi programada. Mas ainda tem tempo, Tem que sei lá. acabar. Hoje é o dia mais curto. Quem quiser falar. Quem quer falar alguma coisa? Olha, agora eu quero situação. Caso você tenha gostado. Tem muitas dúvidas, né? Essa questão das lembranças, né? No mais, a gente sabe que inicialmente o desenlace ele causa essa euforia maior, né? E aí existe o que é feito, o que é necessário, de acordo com a capacidade de cada espírito que desencarna, em relação às estátuas e às lembranças. Os espíritos, quando despertam e vivem, eles sempre têm aquilo com muito carinho e amor, né? Porque toda homenagem que é feita, ela é feita geralmente, né, por coisas positivas. Então, isso fala da questão de sentimentos, né? Sentimentos positivos, sentimentos nobres. E é muito legal ver, daqui a pouco tempo, quando o Michel desencarnar, a gente fundar um centro espírita Michel Naema. Então, assim, brincadeira da parte, mas isso quer dizer que você representou alguma coisa. Né? Você teve uma representação que fez com que todos, de alguma forma, crescessem e se elevassem. Isso é muito bacana. Em relação à questão do temor da morte, eu acho que é maravilhoso quando ele fala de que o temor da morte é uma das grandes inteligências e das façanhas de Deus para que a gente possa também, quando ignorante, valorizar a vida presente. Isso é muito interessante. E em relação às diversas formas como a gente vê a morte, como as histórias são contadas, só quem breve já acabou o tempo, o André Luiz nos fala de que quando a gente está lá no começo, a gente começa a ter contato com o plano espiritual com os espíritos, né? E a gente vê os espíritos de várias formas, né? Os espíritos de várias maneiras e várias coisas em que a gente não concebe. E André Luiz diz que a gente guarda toda essa vivência com muito medo, e quando a gente chega na Terra encarnada, a gente tem aquilo que nós chamamos de ideias inerentes. São ideias que a gente vem com elas presentes dentro de nós. E aí a gente bota para fora da forma como a gente consegue interpretar. E é daí que se origina a ciência chamada mitologia, né? Que são os estudos dos mitos, né? Os estudos das grandes histórias, em que a gente vê aí que ela descreve muitas coisas que, abre aspas, não existem, né? Mas que é a forma como a gente consegue traduzir aquilo que a gente já vivenciou, né? Em planos diferentes. É muito interessante. Aí semana que vem tu vai ensinar a gente para não... Os espíritos não podem morrer, não podem ter medo da morte. Na próxima semana a gente vai dizer por que os espíritas não temem a morte. Não temem, eles não devem temer. Não deveriam. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer assassinada. Mas eu não tenho medo da morte. Agora eu tenho medo de ser assassinada pelas costas. Tem pressão. Mas você sabe que se derem um tiro em você, o seu perispírito não é atingido, né? Mas se você der um tiro em você, ele fica, né? Aí Só é isso, mas não tenho medo de morrer. Eu acho legal, eu gosto até de levantar uma polêmica que eu vejo muita gente falando, né? E os espíritos de que disseram, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da forma como eu vou morrer. Eu tenho medo de morrer. Porque se a gente entender que a doença, e aí a gente entender que a doença é uma forma de expurgar aquilo que está ruim na gente, a gente conceber e ressignificar isso, a gente vai entender que, poxa, eu não sou santo e eu vou ficar, né? Eu vou morrer se não der meus minutos por algum processo do qual a minha matéria ela vai perecer, né? Então, acaba que a gente tem que justificar um pouco quer justificar isso, né? Eu fico pensando, o que será que eu vou morrer? Porque eu vejo. Não pense não. Não, porque eu não tenho medo não, mas é porque eu vejo a árvore genealógica, né? A genética. A família do meu pai morre só do mesmo jeito, da minha mãe morre só do mesmo jeito. O que será? De alguma forma a gente vai morrer. Eu conheci um rapaz que o avô dele estava sofrendo um acidente, estava hospitalizado, não sei o que, sobreviveu. Vamos tratar, vai ser transferido para outro local. Então colocaram ele na ambulância, chegou na estrada, a ambulância foi um acidente, ele caiu na ambulância, passou um carro e matou. Quer dizer, ele tinha que morrer, seja lá quem fosse, né? Era aquela hora dele, né? É como se não fosse trágico, né? Mas, veja, tem a nossa hora nas mãos. Eu tenho só uma pergunta para a gente
responder na próxima aula. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Eu posso morrer e não desencarnar, eu posso desencarnar e não morrer. Então vamos refletir na próxima aula. Miranda responde isso Vai parar a gravação? nas fronteiras da vida. Ele responde. Mas, por favor, guarde para a próxima. Pra Deus foi, Deus